Temos a grande surpresa de, pelo primeiro dia, desde que começamos a estudar a Bíblia, sem a folhinha, tá? Primeira vez que o professor vem aqui, ou o apresentador da lição vem aqui sem a folhinha. Então, isto quer dizer que todos nós, eu e você, todos nós, vamos estudar um pouquinho do Evangelho de João. Não é tudo, talvez, se a irmã B estiver bem, ela vai dar uma retrospectiva, tá? Mas hoje vamos ter uma leve introdução que será a base para as nossas reflexões sobre João, certo? Então, o meu conhecimento de hoje é baseado naquilo que eu tenho aprendido no decorrer do estudo bíblico, e é a coisa que todos nós podemos saber, tá bom? Eu vou convidar o pastor Elias, ele tinha uma cadeira aqui. Pastor Elias vai sentar-se aqui à frente para me ajudar, tá? Eu falei, eu posso fazer alguma coisa, mas com a ajuda direta do pastor Elias. Primeiro João, Evangelho de João. O quarto evangelho, que não é o quarto, mas é mais uma visão do que Jesus ensinou. Na semana passada a gente aprendeu muito bem com a irmã Silvia, que são 4 formas diferentes de apresentar o Evangelho. O Evangelho é um só. É a anunciação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, cada autor apresenta, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam algumas formas específicas, peculiares da pessoa como autor e como observador do início da apresentação de Jesus. Correto isso? Isso pode ser uma prova, isso pode ser uma questão da nossa avaliação, tá? Guardem isso. Hoje vamos dar uma introdução pequena no livro de João. O que a gente pode aprender direto sobre João? Alguém poderia dizer assim, rapidamente, o que sabe de João? Pode ficar de pé e falar. Se não souber, se não aparecer ninguém, a gente vai falar. Mas gostaria que os irmãos falassem o que sabem já de João. Era irmão de Tiago. Mais o quê? Pescador. Antes dele ser, aliás, sendo irmão de Tiago e filho de João, de um pescador, ele também era pescador. Mas eu gostaria de dizer uma coisa e ele era judeu, certo? Ele era judeu. Ontem eu vi um comentário na televisão, na Band, e eu achei muitíssimo interessante sobre o Ramadã. Ramadã, né? Isso que está acontecendo agora entre os judeus. E eu fiquei muito impressionada, porque era um repórter acompanhando um dia do Ramadã, e quem estava orientando era um professor, diretor de um colégio aqui, que eu não guardei o nome, mas achei algumas coisas muitíssimo interessantes. E o que eu vou falar agora tem relação com João, tá? Era um professor casado com 2 filhos, um menino e uma menina. O menino devia ter uns 6 a 7 anos e a menina uns 5 anos. E primeiro o entrevistador fala que vai passar o dia com ele. E para passar o dia de Ramadã com esse senhor, ele teve que chegar lá bem de madrugada. Porque o jejum que eles praticam é quando o sol vai nascer. E hoje de manhã eu estava observando o horário do sol nascer. Realmente foi 15 para as 5 horas.
O sol estava nascendo aos exatamente 15 minutos, faltando para completar 5 horas. E eles tomam o café da manhã antes dessa hora, pode começar 4 horas, mas às 15 para as 5 eles param o café. Café com aquelas frutas orientais, eu não vou especificar o que é, porque eu só vi e eles falaram, mas eu não estava pensando no significado de tudo aquilo que eu estava vendo, tá? Aí, 5 horas, eles saíram para levar o filho para a escola, mas aí começa o jejum. E o que eu achei interessantíssimo naquele Ramadã é que havia o tapete, todos vocês conhecem aquele tapete que o oriental se ajoelha e se debruça para falar com Deus. Ao lado do pai estava a criança, no mesmo tapete, tá? No mesmo tapete. E ao lado da mulher estava a menina, também no mesmo tapete. E o menino fez a chamada do Ramadã: Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo. Gente, eu me arrepiei na hora que o menininho estava falando aquilo. Fazia parte do ritual. E ali eles, ajoelhados, cada um fez a sua oração, depois levantaram, fizeram uma oração visível e foram tomar um café. Assim eles passaram o dia inteiro. E eu fiquei impressionada, irmãos, porque nesses dias de hoje, os orientais ainda continuam mantendo costumes lá dos antigamente. E por que eles têm essa luta, essa guerra toda que a gente não entende? Porque eles são educados na fé que eles tiveram lá no princípio. E quando eu pensei que eu teria que falar com os irmãos, João não é simplesmente um judeu. Era um judeu educado na lei de Moisés, nos costumes judaicos, tá? E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus, aos 12 anos, já tinha tanto conhecimento da lei que os pais foram embora, talvez num ritual, que a gente tem muitas vezes a religião como um ritual, é vir cumprir o ritual e voltar para casa. Os pais, cheios de festa, cheios de alegria, cumpriram o ritual da Páscoa, né? Voltaram para casa e Jesus ficou onde? No templo, discutindo com os doutores da lei. Então, o judeu daquela época, quando fala os discípulos eram judeus, não eram simplesmente um brasileiro, era judeu treinado nas leis de Moisés e nos costumes judaicos. No Evangelho de João, a gente vê isso logo no início. O que o judeu leva muito a sério na compreensão de Deus? Quem pode falar? Quem pode falar? Ninguém pode falar? Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus dos judeus? É um Deus qualquer? Não, não é um Deus qualquer. É o Deus criador do céu, da terra, do universo, o sustentador, é o justo, é o poderoso, é o onisciente, é o onipresente. Tudo isso está lá naquele bloco que nós estudamos do Velho Testamento. Um Deus que fala aos homens e que fica contente quando o homem obedece, que fica triste quando o homem desobedece. É um Deus que entende perfeitamente o homem, porque a Trindade criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. A única diferença que havia na época da criação foi que nós não conhecíamos o bem e o mal. Era para vivermos tranquilamente.
E havia uma lei para a gente viver dessa maneira. A lei era não comer do fruto dessa árvore. Não importa que árvore era, mas importa que havia um sinal de obediência a esse Deus. Quer dizer, havia Deus Todo-Poderoso, homem limitado. Tá? E para restaurar essa limitação, que foi quebrada com o pecado, Deus prometeu que mandaria o seu filho. Isso está claro para todo mundo? Tá ou não está? Está claro? Porque se não estiver claro, estamos no lugar errado no estudo da Bíblia, certo? Aí a evolução continua. Deus, essa semana, quem viu o nosso WhatsApp, viu que a Silvia pediu um livro. E eu abrindo aquele livro, que eu nem sabia da existência do livro, quem sabia era o pastor Elias, eu abri exatamente no Deus que fala. E aí o autor explica como é que é o nosso ouvido, como o nosso ouvido funciona. Ele descreve, como é que diz? Anatomicamente, não sei se você viu esse pedacinho, mas anatomicamente o autor, que é John Stott, descreve como é o nosso ouvido e quando há defeitos. Parece que a mudança de geração trouxe uma doença permanente nos nossos ouvidos. Por quê? A gente fala, o outro não escuta, né? Eu estou com esse problema, às vezes eu escuto errado. Repete, por favor, quando eu sinto que preciso realmente ouvir. E quando é uma coisa que eu não preciso guardar, responder, eu finjo que ouvi e pronto. Então, eu acho que muitos de nós também fazemos a mesma coisa com Deus. A gente finge que ouve, mas não obedece. Porque o ouvir implica num entendimento que vai trazer mudança no nosso comportamento, tá? Então, João era essa pessoa que foi educado nesse tipo de obediência a Deus, talvez tão profundo quanto Jesus, porque eram de famílias habitantes do mesmo lugar. E aí ele começa o evangelho dele. O evangelho dele é maravilhoso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele, e o Verbo estava com ele, e o Verbo era a luz do mundo, né? Aí mais tarde ele fala, eu sou a luz do mundo, numa das festas que João descreve muito bem, e esse discurso de a luz do mundo através de Jesus. E Jesus vai mais além, ele fala assim, eu sou a luz, vocês também são a luz. E não se coloca a luz debaixo de um alqueire para ficar escondida, mas para que ela brilhe ao seu redor. E às vezes eu converso muito com Eliseu sobre o evangelho, sobre as igrejas. Irmãos, parece que a igreja virou um lugar de festa. Ele falou assim, mãe, é tão terrível, se a gente vai numa igreja avivada, a gente fica chateado porque é tanta distorção da palavra de Deus que não dá para ficar ouvindo. O Daniel fala muito, muito bem disso. Mas se a gente vai numa igreja tradicional, eu tenho ido também numa igreja tradicional, é tanta formalidade, é tanta pompa. Ele falou assim, às vezes eu fico até envergonhado, porque eu vou lá com a minha camisinha simples, né? Calça simples, sapato, coisa. Quando eu chego lá, está todo mundo empetecado, aquelas mulheres grandiosas. Eu falei assim, alguma coisa está acontecendo no mundo que não dá para a gente entender o Evangelho. Evangelho é uma euforia emocional ou é um exibicionismo de alguém que ficou rico através dos ensinamentos bíblicos, tá? Não fica rico assim, sem mais ou menos, fica rico através dos conhecimentos bíblicos.
mas é tão frio, tão gelado, que não dá para ficar naquele ambiente. Essa é a percepção do Eliseu, conversando com ele ontem. Mas João viveu uma fase diferente da nossa. E talvez fosse bom a gente refletir para mudar um pouco o nosso comportamento. Quem tem filhos pequenos, nem vem aqui assistir, né? E dá dó, porque essa geração que está aqui ainda estava preocupada com os filhos e trazia-os para a igreja. Aí, uma moça que nem a Júlia fica até envergonhada quando diz: eu estou passeando com a minha família, porque isso não existe mais, né, Júlia? Foi essa a sua experiência, né? Que coisa triste. Um jovem que não tem mais vivência com a sua família, fica sendo... o sentimento é de ser ridicularizado por não estar no mundo atual. Bem, isso aí são divagações minhas, tá? Mas João, ele conhecia tanto a Judeia, onde ele era nascido, quanto a Israel, toda a sociedade. Quando ele vai falar com Natanael: vem, Natanael, vem conhecer Jesus. Aí Natanael fala assim: pode vir alguém bom lá de Nazaré? Nazaré era Israel. Então, o conhecimento era muito amplo na época de Jesus. E Jesus tem alguns objetivos. João escreveu o Evangelho talvez nos anos 60, 65, mas ele realmente só foi reconhecido como escrito em 1938, da era cristã. Antes, ele não era autenticado, mas ele já era reconhecido. A gente vê que ele era judeu, temente a Deus, no início e no fim. No fim do Evangelho de João, ele fala assim: Jesus fez muitas coisas, muitos outros milagres, mas estes foram escritos para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Correto? Ou está errado? Está certo, né? Ninguém fala nada, é porque está certo. Se estiver errado, os irmãos me corrijam, por favor. Ele conhecia tanto e viveu exilado numa ilha, e na sua ilha ele escreve o Apocalipse, dando um vislumbre. Parece que ele ficou tão encantado com a história da criação, do mundo e dos anjos, todo aquele encanto da história do povo de Israel, que ele então fala dos novos céus e da nova terra, não muito distante da realidade de um mundo novo para nós. Muito bem. Quais foram os milagres que João descreve para que a gente creia? Vocês podem dar uma olhadinha aí, e o pastor, nessa hora eu preciso da ajuda do pastor, porque ele só descreve 5 milagres, né? Eu sei que é a transformação da água em vinho. Eles estavam numa festa, eu esqueci de falar, mas João conhecia os ambientes também, e foi testemunha ocular quando ele conta o milagre, que nenhum outro evangelista conta. Ele conta como alguém íntimo da vida judaica. Quais foram os outros milagres que João descreve? Quem pode me ajudar neste momento? Ressurreição de Lázaro. Então, nesse episódio da ressurreição de Lázaro, o que João quer ensinar para nós? É que Jesus pode ressuscitar qualquer pessoa que morreu? Poder ele pode, mas ele não quer. Por quê?
Não vamos questionar o poder de Jesus, tá? Mas vamos questionar por que João descreve esse milagre da ressurreição de Lázaro. O que ele queria ensinar para nós hoje? Eu não sei se eu estou certa, mas uma vez eu ouvi alguém falar que se cria que o espírito da pessoa ainda estava ali ainda em 3 dias, ficava ali, e depois de 3 dias não tinha jeito de voltar. Então Jesus... Essa é uma teoria atual, espiritual, que não convém a nós. Mas o que é uma palavrinha simples. O que Jesus queria ensinar para nós? Ele é Senhor de quê? Da vida e da morte. Ele é Senhor da vida e da morte. Ele comanda esse mundo e comanda o externo. Simples. Agora, se a gente for por essas teorias aí, a gente fica meio doido, né? Porque aí a gente vai querer ressuscitar quem já está aqui no caixão cheio de flores e ficar orando. É isso que algumas igrejas fazem, irmãos. E às vezes são até presos lá em Uberaba, para onde a gente foi convidado para o primeiro pastorado, mas que não fomos. Uma igreja foi fechada por isso, porque oraram tanto para ressuscitar um menino que os vizinhos chamaram a polícia, veio e prendeu todo mundo, até passar aquele transe. O pastor Elias se lembra disso, até passar aquele transe, mas a igreja ficou fechada, nunca mais poderia ser aberta. O juiz decretou o fechamento. Foi isso, pastor Elias? Foi isso ou não foi? Estou falando verdade ou mentira, Teta? Você falou de uma questão que a gente precisava ter algumas horas para explicar isso. Mas a igreja tinha essa ideia de você sentir o sobrenatural. Então, as pessoas lá para sentir. Jesus não chamou as pessoas para sentir nada. Chamou para entender. Essa é a questão. É por isso que ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra. Verbo é a palavra. Nós conhecemos a Deus pela palavra, não é pela sensação. Uma vez perguntaram no seminário: alguém pode sentir a presença de Deus? Resposta: não. Eu tenho uma paciente que eu não sinto mais a salvação. Tudo bem, o que está escrito na Bíblia? Você cumpriu as condições para ser salvo? Cumpri. Então, não importa que você não sinta. A palavra é a verdade. Não é a sensação que manda, é o que está declarado. Essa é a preocupação de João. Por isso João começou falando, no princípio era a palavra. E a palavra se fez carne. Então, e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Então, João está falando que o foco não é o material, mas é a verdade. É a verdade. Então, por exemplo, se um dia eu achar que eu não sou salvo, não interessa. A Bíblia diz que eu sou próprio. Eu não preciso sentir que eu sou salvo. Entenderam o que eu estou falando? Então, naquele seminário, quando o aluno perguntou se a gente podia sentir a presença de Deus, e o professor respondeu que não, porque Deus não é palpável. Porque o sentir depende de 5 órgãos do sentido. O cheiro, olfato, dá para cheirar Deus? Não dá. Ouvir, não dá. Gosto, não dá. Os órgãos dos sentidos é que fazem você sentir. Então nós não podemos sentir Deus. Mas aquelas pessoas entenderam de forma errada, que você ia à igreja para sentir. O pastor Delcídio da Lima, que foi meu professor, ele falou que estava explicando para uma senhora a palavra, o que era a palavra, e mostrou a ela que ela estava errada. Ela falou: tudo bem, você me convence, mas é assim que eu sinto e vou seguir o que eu sinto. E nessa igreja, que não era uma igreja que faziam isso. Outro dia eu falei sobre a igreja que entra em transe. O transe é um estado paralelo de consciência. Aqui eu expliquei para os irmãos quem veio naquele sermão que eu falei. Quando a igreja de Cristo, a igreja surgiu,
as pessoas não entraram em transe. Elas ouviram, entenderam e mudaram seu comportamento. João está preocupado com isso. Nessa igreja que aconteceu lá em Uberaba, eu conversei com um irmão, que ele estava na igreja batista assistindo o culto. E eu perguntei de qual igreja que ele era. E ele falou, eu era de uma igreja que foi fechada por ordem judicial. O que aconteceu ali? Tinha uma pessoa doente no culto. E eles começaram a orar, como os profetas de Baal, para curar. Orar, como se Deus fosse tudo. E eles entraram num estado paralelo de consciência, que era em transe. Entraram naquele transe. E aí conversaram o doente lá, e eles orando pelo doente. Aí, a certa altura, a pessoa me contou. E a certa altura, eles disseram, pessoas em transe, foi lá na frente e disse, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Aí um saiu, pegou um pato na rua, trouxe e derramaram o pato e derramaram o sangue sobre o doente. Você vê qual é a loucura. E o doente não levantou. Aí o outro falou, está errado. Sem derramamento de sangue não é de pato, é humano. É o Cristo que derramou seu sangue. E saíram na rua, pegaram um mendigo de rua e mataram o mendigo. A essa altura a vizinhança já tinha percebido e chegou a polícia. Prendeu aquelas pessoas, o homem doente já estava morrendo, morreu, o outro que eles mataram também morreu e a polícia os levou presos. Depois, quando foram ao juiz, uma semana depois, o juiz falou, eles não são responsáveis por esse assassinato, eles estavam em transe, todos foram liberados, mas a igreja vai ser fechada. Então, o líder não foi preso, ninguém foi preso, ninguém foi punido, mas a igreja foi proibida de funcionar, porque o juiz declarou, eles estão inocentes, eles estavam em transe. Olha, irmãos, se a igreja que provoca transe pode correr esse risco, então nós vamos fugir disso, mesmo porque Jesus não fez isso. Era isso que tem um outro caso, isso foi lá no Rio, o menino no acampamento onde nós fomos, nós íamos lá naquele acampamento, e um garoto, ele saiu do almoço escondido, não queria almoçar, foi para a piscina e morreu afogado. Quando terminou o almoço, foi procurar o garoto estava morto na piscina. Tiraram o garoto, aí foram orar para ressuscitar o garoto. Isso era meio-dia. Oraram, o garoto na beira da piscina morto, eles oraram. 5 horas da tarde estavam lá orando. E os vizinhos lá, tem um lugar assim, baixo, e lá em cima tem um morro, e é sítio, tá cheio? E os vizinhos, todos aqueles trabalhadores ficam lá de cima olhando. Os plantadores de frutas, eles ficaram olhando. Quando chegou, e ali tinha professor universitário, tinha médico, tinha tudo ali. E eles ficaram orando, o menino ressuscitado. Aí, quando foi à tardinha, eles estavam lá orando, e os vizinhos olhando. Quando foi à tardinha, chamaram a polícia. A polícia veio e levou aquele pessoal, encerrou a festa, o encontro, e veio a polícia, né, e tiraram o corpo do menino dali. João começa, era a palavra, não a birutice. A palavra. João escreveu, me permita, vou seguir um pouco mais, João escreveu para os gregos. Ele queria ter um relato que pudesse mover um filósofo grego. Para isso ele escreveu o seu relato. Não precisaria. Mas ele queria alcançar as pessoas que tinham o pensamento grego. O que os gregos pensavam? Os gregos pensavam o seguinte: os soberanos deles,
o Todo-Poderoso é imperceptível e indescritível. Então não se pode falar em Deus. Deus está além do que as palavras humanas. Quando eu disse Deus é bondoso, para eles isso não podia ter dito. Porque você não pode nominar, você não pode dar uma característica para aquele que é incaracterizável. E aí, tem a palavra, Logos. O texto de João começa, no princípio era a palavra. Traduzido em algumas versões como verbo, o verbo é a palavra. E eles, os tradutores traduziram a palavra Logos. Então, para eles, para os filósofos gregos, a divindade era impensável. Mas se podia pensar nela usando a intervenção da palavra, do Logos. O que João fez? Você acredita no Deus Supremo Eterno, o Deus invisível, impossível. Você acredita que, se fosse possível, você poderia, pela palavra, entrar em contato com Ele. Eu digo para vocês, a palavra veio. A palavra veio. Aí ele disse, ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. E se você não pode ensinar os seus discípulos a chegar a Deus, tudo bem, não vão chegar, mas chega uma palavra. Bom, como é que a gente tem comunhão com Deus? Pela palavra. A gente não tem comunhão com Deus com um xilique. Aquilo na Umbanda tem, no Candomblé tem, no hinduísmo tem. Xilique religioso em qualquer lugar se tem. Não precisa ser um cristão para ter xilique religioso. Não precisa, irmão. Isso não tem lógica. Então, como é que nós nos comunicamos com Deus? Pela palavra. E João fala, peraí, está tudo certo. Olha, a palavra veio, o Logos veio. Eu não posso sentir Deus, tudo bem, mas posso escutar a palavra, posso escutar o Logos. A palavra que veio de Deus. Então por isso que eu falo, por isso que eu segui o Ministério do Ensino, por causa dessa compreensão. Porque o melhor que posso fazer com as pessoas é ajudá-los na palavra. Por isso que eu me dediquei muito mais ao estudo da palavra e à pregação, porque essa é a maneira. Eu não vou fazer você chegar perto de Deus te dando um tranco, botando a mão na sua cabeça, jogando água em você, fazendo você cheirar uma rosa. Eu não faço isso, não consigo. Eu quero fazer a irmã Maria José chegar perto de Deus. Aí Maria José traz uma rosa, que eu vou ungir a rosa, você vai chegar e chegar perto de Deus. Isso é maluquice. Maluquice. Então, João é fantástico. Eu falei outro dia aqui que se não tivesse uma Bíblia, sobrasse João, Romanos e Isaías, o caminho da salvação está lá. João está nesse. Perdeu Mateus, ninguém mais tem Mateus. Tem João? Ótimo, dá para chegar lá. A gente não tem mais Zacarias. Não tem Zacarias. Tem Isaías? A gente chega lá. E é assim. João é aquele que diz, vocês sábios da filosofia podem chegar assim. Não dessa maneira, porque você já sabe como dá. A palavra vocês não conhecem, mas eu apresento a palavra. Esse que se fez carne, é esse que eu apresento. Tudo isso para explicar por que o garoto morreu. E por que a igreja foi fechada? Porque as pessoas foram presas e por que a igreja não foi fechada. Daqui a pouquinho ele vai ter mais coisa para falar ainda. Qual outro milagre? Quem encontrou aí outro milagre que Jesus fez? Aquele oficial do rei que foi pedir para Jesus curar o filho dele, Jesus falou, pode ir que ele está curado. O homem confiou e foi para casa e ele estava curado. Jesus nem foi lá. Só um minutinho. Já que entrou nesse assunto, me permita, por favor. João não usava a palavra milagre. Qual é a palavra que ele usava? Sinal. Sinais. Jesus realizou um sinal. Por que sinal? A semiologia, a medicina, é o estudo dos sinais. Então, João falou sinais. Ele escolheu 7, se não me falha melhor. 7 sinais. Para João, o milagre é o sinal.
E eu expliquei aos irmãos que o milagre é como uma janela diante Sinal. O sinal é como a janela. O sinal é como uma janela através do qual você olha e vê a glória de Deus. E vimos a sua glória. A palavra veio, ele realizou as suas obras e vimos as suas obras. Os sinais. Vimos a glória. Então João escolheu, se não me falou embora, 7 sinais. Marcos falou um monte, Lucas falou um monte. Eu falei, eu só preciso de 7 janelas. Acho que são 5. Por essas janelas a gente vê a glória do Pai. São os sinais. É disso que o mundo precisa. Olhar essa janela. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Jesus transformou água em vinho, dá uma olhada, é uma janela. O que aprendemos de Deus? É uma janela. Jesus ressuscitou Lázaro, é um janelão. Dá uma olhada. Dá uma olhada. É isso que temos que fazer. O meu professor de homilética, que é a arte da pregação, ele falou o seguinte: preguem sempre sobre os milagres. Ele disse, os pregadores devem pregar sobre os milagres. E geralmente nós deixamos fora os milagres. Nós pregamos umas coisas mais, digamos que trazem mais sofisticadas. Mais sofisticado, mais do que explicar. É só uma janela. Mostra a janela. Jesus curou uma mulher que tinha uma hemorragia. Jesus é a favor da saúde. A janela. Ela não podia tocar Jesus. Não tinha direito. Mulheres não tocavam mestres. E Jesus tinha uma tarja na roupa que era aquilo que era o sinal do mestre. E aquilo lembrava a mulher que ela não podia tocar nele, porque ele era o mestre. Mas ela tocou. Ela não podia estar ali porque ela tinha hemorragia. A mulher com hemorragia não podia ir a público, tinha que ficar em quarentena. Então ela violou a norma, indo a público, estando com hemorragia. E mais, violou tocando em Jesus, não podendo tocar no mestre. Ela não podia tocar porque ele era o mestre e não podia tocar porque ela estava com hemorragia. Aí Jesus permitiu o toque e permitiu a cura. É uma janela que mostra o Cristo que aceita qualquer um. Para Deus não há impuro a menos que ele queira ser impuro. João, janela. Se você quer fazer uma série de pregações, faz 7 janelas para a glória de Deus. Primeira janela, segunda janela, terceira janela, quarta janela. Quer fazer uma palestra? Você quer pregar? Quer um culto doméstico? Antigamente era muito culto nos lares e as pessoas eram chamadas para pregar nas casas. Paulo gosta mais dessas janelas. João mostrou. João mostrou a janela. Se me permite, mais uma coisa que tem a ver com a confusão. Havia uma confusão por causa de João Batista. Quando João Batista começou o seu ministério, a pregar o seu ministério, ele apareceu 400 anos depois que não apareceu nenhum profeta, apareceu João Batista. E aí houve um frisson, houve uma euforia do povo, achando que João era o Cristo. João falou, eu não sou o Cristo, pessoal. Eu não sou o Cristo. Aí João fala, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Não era ele o Cristo. O Cristo não é Edir Macedo, não é Malafaia. Tem que ter cuidado, irmãos. Nós estamos colocando pessoas que não são o Cristo como fonte de saber, como fonte da verdade. Ele, João era maravilhoso, era o precursor do Cristo, ele reuniu o povo, chamou o povo ao arrependimento, mas ele não era o Cristo. Ele é um grande homem, um grande pregador, ele é senador e ao mesmo tempo é pastor. Ele não é o Cristo. João deixa claro logo isso. Deixa isso claro. A gente não pode confundir. A verdade vem do Cristo. Ele que é o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Se Jesus não falou aquilo, para mim ele é um falso profeta, ele é um falso mestre, ele é um enganador, ele é um charlatão. E eu não vou na conversa dele. Foi por isso que eu fui estudar. Li a Bíblia desde criança. Fui estudar a vida inteira. E estudo a vida inteira. Eu quero saber se aquela é o Cristo me falando. Se é Deus me falando pelo Filho. E não se é um aventureiro.
que está falando coisa da cabeça dele. Então João é o Evangelho maravilhoso. Então João declara: eu sou a voz do que clama no deserto, não sou o Cristo, tá certo? Mas vamos voltar ao milagre que a irmã citou. O que a gente aprende assim, numa só palavra, desse milagre? A gente não precisa da presença visual de Jesus, o toque visual de Jesus para sermos curados. Aí é a fé que manda, né? A fé. E a multiplicação de pães, que também ele enfatiza muito bem. E nós vamos parar nessa multiplicação, porque hoje não quero atrasar o lanche, não. A multiplicação de pães. O que a gente aprende assim naquela multiplicação fantástica de dois peixinhos e 5 pães, né? 3 peixinhos lá de Filipe. Quando Filipe percorre a multidão com fome, e Jesus queria despedir a multidão. O que a gente aprende? Aprende pode ser 2 palavras, nessa multiplicação dos pães. Fala, irmão Alexandre. Eu aprendi recentemente com o pastor Elias a respeito dessa passagem que Jesus ele se preocupa com o nosso estado espiritual e com a nossa condição de saúde também. Ele não poderia dispensar a multidão, que poderia desfalecer para vir de volta para casa sem mínimo de assistência. Uma vez lendo um autor sobre a oração do Pai Nosso, eu achei muito interessante a linha daquele comentarista, escritor. Ele faz assim: Jesus ensina a fazer assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que o mundo atual faz de nós? Fala, Célio. O que o mundo atual faz de nós? Você que já está saindo para quase na aposentadoria, o que ele faz? O mundo atual faz de nós? Cria ansiedade. Todo mundo tem que ter um emprego garantido, com carteira assinada, porque senão vai ficar doente e vai precisar da aposentadoria, vai precisar da auxílio-desemprego, vai precisar do auxílio-doença. E o mundo atual, eu estava observando essa semana que cresceu o número de empregos com carteira assinada, certo? O governo está todo feliz da vida porque cresceu o número de pessoas com carteira assinada. Eu não sou contra, eu também lutei para ter minha carteira assinada, lutei para trabalhar até o final da minha aposentadoria compulsória. Minha aposentadoria de trabalho foi compulsória. Me pergunto se eu estou aposentada? Não estou ainda. A Irene fala que trabalho escravo, né, que ela não quer ser denunciada por isso. Trabalho escravo, mas a gente trabalha até a morte, não é assim, Bala? Pode ter aposentadoria que tiver, mas a gente continua trabalhando. Esse mundo ensinou a nós sermos pessoas ansiosas, preocupadas, a gente não tem paz. E na multiplicação de pães, Jesus dá uma lição, tanto na oração quanto naquele ato. Ele satisfez o pão. Mas o que o comentarista disse, que a gente hoje está comendo um pão, e aí eu me lembro da Irene, assim: vou deixar de comprar pão nessa padaria. Foi essa, Irene, sua palavra? Vou procurar uma outra padaria, porque esse pão está muito ruim. Antigamente vinha a mesma quantidade de pães, né? Num saco enorme, cheiroso, a gente vinha para a igreja já ansioso para comer o pão. E agora vê um pão minguadinho, sem cheiro, e não dá mais aquela vontade da gente comer o primeiro café com pão. E aí esse comentarista fala assim: a gente está comendo o pão de hoje, reclamando do pão que comeu ontem, reclamando que o pão de hoje é um pão duro, dormido, né?
reclamando porque na padaria tal, se eu tivesse comprado lá, seria melhor. Então, nós somos lamurientos. Aquela multidão comeu pedaço de peixe, devia ter espinho. Lá em casa só se come peixe sem espinho, porque a gente tem preguiça de tirar o espinho do peixe, né? Já no passado, o meu pai sabia separar espinha na boca, ele não comia espinha, nunca foi entalado por espinha, e comia sardinha, comia cavalinha, comia... Eu nem sei o nome dos peixes, a traíra, que tem muito espinho. E a pessoa ficava feliz. Hoje em dia a gente só quer comer robalo. Quais são os peixes de hoje? O pastor Elias sabe na ponta da língua. Robalo, mas o quê? Salmão. Mas o quê? Pintado. E assim por diante, né? Se a gente vai comprar essa semana que vem agora é a bacalhau, ninguém quer comprar aqueles fiapinhos de bacalhau. A gente pensa naquela posta grandona que vinha, a gente fez. O irmão está até pensando aí na posta grande de bacalhau que a gente comia e poucos espinhos dá para tirar. Então, o mundo de hoje transformou os homens em lamurientos, reclamadores, sempre criticando, sempre querendo algo melhor, sempre encontrando soluções que às vezes não dá certo. E Jesus ensinou... Desculpa, né, a intervenção. Eu já falei sobre isso aqui no texto. O homem, infelizmente, ele é ingrato dentro da sua natureza. Tem pouco, ele não agradece a Deus por aquele pouco, ele quer mais. Mais. Se a gente vê o povo que saiu do Egito lá, Deus sempre estava dando de tudo, e eles sempre reclamando. O homem em si, ele é ingrato. Ele aprende a ser grato a Deus com o ensino da palavra, com o ensino, com os ensinamentos que Deus nos traz. Mas, em si, o homem, o ser humano em si, ele é ingrato. A gente só aprende a ser grato a Deus a partir do ensino da palavra. Então, aí... Deixa eu só um minuto. Está quase na hora lá. Quando a gente falou no meu tempo do ginásio, tinha uma parte da matemática chamada de números relativos. Fala mais alto um pouquinho. Mais alto. Hein? Não dá para escutar. Ah, não está escutando? Não falou alto. Fala aqui. Qual chegou o ponto na matemática que você tem que aprender o conceito de números relativos? Até então eu sabia 1, 2, 3, 4. Agora, os números 2, 3, 4. Isso é chamado número relativo. O infeliz do aluno que não entender isso, peca, não vai estar feito nunca mais em matemática. Mas agora ele não vai conseguir entender. Vai ter nada de álgebra, não vai ter nada de nenhuma coisa muito relativa. Na vida é assim também. Nós temos uma coisinha aqui que tem que ser entendido para poder avançar. Não entendendo esse pouquinho, a gente não avança. Olha só a questão do milagre. O que é o milagre? O milagre é uma intervenção divina nas leis que ele criou, se ele quiser. Então Deus criou o universo com leis para funcionar. Tudo leis que funcionam e o universo funciona. Ele criou o universo para ele. Colocou dentro de leis, colocou a gente ali. Aí o universo tem as leis por esse funcionamento para dar tudo certo. Você vai ver o que é necessário. Você não precisa de milagre. Eu não preciso modificar as minhas leis para você viver. Eu já tenho leis para você viver. Eu não preciso de milagre para você ter comida. Já estabeleceu as leis. Vai plantar e vai colher e vai viver. Então, Deus, eu não estou disponibilizando violar as minhas leis. As leis do universo já permitem que a gente viva. Pode ter saúde, dinheiro, família, filho, curas, porque o universo está. Aí,
Deus falou assim, vou deixar uma janelinha. Se porventura você achar que as leis que eu criei não são suficientes, eu vou fazer alguma coisa para você perceber que com as leis e as leis eu cumpro. No milagre, Deus culpa da pessoa violando as suas próprias leis. O milagre é uma exceção. Vou contar para vocês. A história dos milagres, primeira obra de milagre, na criação do mundo. E depois, passaram séculos, o povo do deserto, passava período de 100, 200, 500 anos, não é relatado no milagre. Por que eu vou querer relatar milagre todo dia? Então, criação do mundo, milagre. Parou. Moisés, no povo do Egito, precisava de milagre. Fez um milagre. Parou. E depois, dias dos profetas Elias e do profeta Eliseu. Olha, que milagre. E depois parou. Aí a vida de Jesus, a quarta onda de milagre. E parou. Agora, Deus está superando, ele pode fazer milagre também. Ele pode interromper as leis, mas o mundo está muito bem estruturado, está muito bem preparado. Os recursos da saúde, os recursos da sobrevivência, os recursos da família, o nascimento de leis, tudo isso está muito bem estruturado. Então, o milagre não é uma coisa corriqueira. O que as pessoas estão fazendo é vulgarizar. Entende? Aquele homem do chapéu pulou que estava pulando o milho. E o pastor disse que funcionando assim. Aí ele foi lá, colocou uma mão, perguntou que coisa, olhou. Olha, você está curado. Então eu saí. Está curado em nome de Jesus, glória a Deus. Então eu saí. O que é isso? O garoto saiu do mesmo jeito. E ele tanto para baixo, o garoto foi curado. Isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice. Vulgariza a coisa maravilhosa que é a ação de Deus. Ele está fazendo uma brincadeira, uma palhaçada, com uma sofrimento humano. Com sofrimento humano. João falou assim: vocês precisam de janelas? Precisam. Vou dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olhem por ali e vocês vão ver tudo o que precisam ver. João Mais uma janelinha para a gente encerrar é a cura daquele cego, né? Quando os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais para que nascesse cego? E aí vem o questionamento da nossa psicologia, tá? A gente fica procurando no passado das pessoas o que saiu errado. Normalmente não existe um pai santo neste mundo, não existe uma mãe santa neste mundo, quer dizer, que nunca falharam na criação de seus filhos, tá? Então os pais que estão aqui, fiquem tranquilos, porque não existe pai perfeito, a não ser o nosso Pai do Céu. O pastor Elias ia questionar isso, mas ele já está barrado nesse aspecto aí. Não existe pai perfeito para nenhum filho perfeito, tá? E nem para nenhum filho desgraçado no mundo. Por quê? A psicologia, o Freud ensinou a gente a buscar no passado os nossos problemas. E Jesus fala assim: nem ele pecou, nem seus pais pecaram para que ele nascesse cego, mas para que a glória de Deus fosse mostrada ao mundo. E ele disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, fica essa mensagem para nós. Os preguiçosos, que me desculpem, jovens, não tenham nunca a ideia de serem preguiçosos, porque a vida é oração e trabalho e relação com Jesus. O livro termina assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.
mas esses foram escritos para que vocês creiam na glória de Deus. Que Deus nos ajude a encontrarmos neste livro, que antigamente era chamado livro de capa preta, e que as pessoas, ninguém guardava em bolsa, mas guardava debaixo do braço. Os antigos aqui devem se lembrar, a gente ia para a igreja e todo mundo sabia que os bíblias estavam indo para a igreja. Hoje em dia os bíblias vão para a igreja de carro, quando andam a pé, andam com a maletinha igual o Maurício aí, todo mundo escondidinho, ou tão escondido que nem Bíblia preta não tem mais, é o celular, né? Então, mas que nós lembremos que aqui tem as palavras de vida eterna. Não deixemos de ler cuidadosamente, igual os jovens estão fazendo com Mateus, tá bom? Muito obrigada, vamos ao café.